Olá, todo mundo, paz, né? Eu fiquei de levar a palavra hoje para a igreja, né? Dia 12 de julho. Eu vou falar sobre os planos de Deus, né? É, eu vou dar o exemplo aqui de Josué, né? No capítulo 6, na conquista de Jericó. E nessa conquista, Deus ele fez um plano, né? Para aquela conquista, um plano de guerra, né? E qual que seria esse plano de Deus? Eu acredito que seria para provar um pouco a fé também, né? Daquele povo, seria rodear a cidade durante 6 dias, em silêncio absoluto, apenas tocando trombetas de chifre de carneiro. É meio estranho, né? Às vezes a gente fica pensando, né? Tentando entender os planos de Deus para a nossa vida, os planos de Deus para esse momento aí, para essa conquista de Josué a Jericó, né? O povo de Israel. E no sétimo dia, né? Após rodear a cidade, né? Durante 6 dias, tocando trombetas, eles gritariam, né? Fariam, né? Sairiam do silêncio, né? E houve a conquista, né? E a gente se pergunta por que, né? Isso, né? E às vezes na nossa vida também, por que que eu ainda não recebi a bênção, né? Por que que esse plano de Deus está demorando tanto, né? Porque Deus é tão poderoso, Ele pode fazer tudo do dia para a noite, assim como Ele poderia, né? Dar essa cidade para Josué, para o povo ali, em um estalar de dedos, né? Mas assim, o plano de Deus, eu acho que ele serve por dois motivos: para preparar a gente, né, para receber aquela bênção, né, como a gente vai se comportar com aquilo, se a gente está pronto para receber aquilo, né, se é o momento certo para nossa vida, né, e provar que esse aguardar, né, do plano de Deus, dessa execução do plano de Deus, a gente prova a nossa fé para Ele. Essa paciência de aguardar, ela é uma prova de fé, né? É uma prova que a gente confia em Deus, que vai se realizar, né? Independente que seja 7 dias, como nesse caso, ou 5 anos. Às vezes a benção pode demorar 5 anos, né? A gente não está preparado naquele momento para receber, né? Ou capacitado para ajudar, né? Porque orar e vigiar, né? Às vezes a gente espera que Deus faça tudo pela gente, né? Mas não, a gente tem que fazer algumas coisas. Ali no caso o povo teria que rodear a cidade, né? Tocando as trombetas, né? E às vezes a gente quer que caia de mão beijada, caia do céu, né? Literalmente. Então, esses plano de Deus, né? Ele serve, eu acredito, para provar nossa fé mesmo, né? Para provar a paciência seria a prova de fé. E que a gente não tente, né, entender como é realizado, porque muitas vezes a gente tenta entender, mas gera apenas dúvida, apenas falta de fé, né? Porque a gente quer levar tudo de acordo com o nosso conhecimento, com a nossa capacidade, né? E isso não funciona com Deus, né? E outra coisa, os planos de Deus, eles estão vinculados também de como você vai receber aquela fé, aquela bênção e como você vai utilizar ela, né? Aqui no caso aqui de Josué, eles tinham que destruir a cidade depois de receber, depois de conquistar o seu povo, né, a cidade toda, e tinha apenas uma coisa que eles tinham que fazer, que é salvar, né, uma família que estava ali, né, e pegar a prata e o ouro e entregar para a casa de Deus, né? E o que acontece? Um daquele povo pegou para si próprio, né, escondeu, né, roubou, né, o objeto que era destinado a Deus. E daí isso que aconteceu? Isso prejudicou a vitória, né, a conquista da próxima cidade. E daí Josué pediu para Deus, né, por que que na próxima cidade eles tinham sido derrotados, né, sendo que Deus tinha dado aquela cidade para eles também, né? E descobriu, né, que foi a desobediência, né? E enquanto ele não solucionou isso, né, não pegou aqueles objetos que estavam lá numa tenda lá em Josué 7, a gente pode ver, Josué 7:11, a próxima bênção não foi conseguida, não foi adquirida, né? Então muitas das vezes a gente tem que se redimir com Deus também, a gente tem que voltar e arrumar certas coisas, né? Para que o próximo plano, né, que são, acho que nossa vida são vários planos, né, um plano contínuo, né, a gente estão dividido em bênçãos, né, em vários momentos da nossa vida. E muitas das vezes a gente não reconhece isso, que a gente fez de maneira errada alguma coisa para conquistar algo, né, que não foi do agrado de Deus, que não foi aquilo que Deus programou, né? Então que a gente sempre possa pedir para Deus dar sabedoria para a gente conseguir cumprir, né, entender o que a gente deve fazer para realizar os planos de Deus, aguardar o momento certo, né? Como eu falei,
esse tempo aí, muitas das vezes, né, é a prova de fé que nós temos em Deus, a confiança, que a gente possa pedir para Deus, para que a gente não pare no deserto, né? Como muitas passagens a gente sabe, né, que o povo, por falta de fé, falta de paciência, né, muitas das vezes também por falta de agradecer a Deus, né, por aquilo que já tem dado, né, ficou no deserto por muitos anos, né. Então é isso que eu queria deixar, que possamos refletir e pedir para Deus sempre. Até mais.